Tá vendo essa imagem? Se você não sabe, esse é o Lake Perhoe, com um fundo para as montanhas chilenas. Essa foto por si só já é muito foda, mas e se eu te falar que nela há mensagens secretas ocultas? Talvez um código, uma informação, uma senha, algo valioso, escondido à vista de todos. Isso é chamado de esteganografia, a arte de ocultar segredos em plena luz do dia. E você vai aprender a usar ela até o final do vídeo. No próprio enigma do Cicada 3601, quando a primeira imagem apareceu no 4chan, havia nelas mensagens ocultas, uma cifra de César escondida. Às vezes eu me pergunto quantas imagens que eu já passei e pensei que eram simples imagens, mas que na verdade havia nela coisas ocultas. A esteganografia usa diferentes técnicas para esconder dados. Um método comum é modificar os bits menos significativos de uma imagem digital ou um arquivo de áudio. Como pequenas mudanças não são perceptíveis ao olho ao ouvido nu, a mensagem fica oculta. Lembrando que esteganografia não é a mesma coisa de criptografia. Criptografia consiste em embaralhar as informações para torná-las ilegíveis. Mas às vezes as pessoas usam os dois métodos juntos para uma segurança extra, como no próprio exemplo que eu citei do Cicada 3601. Se você não conhece, você não está na internet. Existem diferentes maneiras de utilizar a esteganografia, seja de texto, mascaramento ou filtragem, codificação, áudio, transformação de cosseno, enfim, são muitas. Na de texto, você vai esconder uma mensagem secreta, obviamente num texto. Exatamente, você esconde um texto dentro de um texto. É confuso na explicação, mas quando você parte para a prática é bem simples. Na de imagem, a situação é um pouco mais complexa. Há várias e várias técnicas dentro dessa técnica. Temos a transformação de cosseno, em que você primeiro seleciona a imagem que vai ser utilizada e aplica o método. Por exemplo, uma imagem dividida em blocos de 8 por 8 pixels tem essa técnica aplicada em cada bloco. Isso vai converter uma imagem de valores de cor para componentes de frequência. E isso é feito de uma forma que as alterações sejam praticamente imperceptíveis a olho nu, modificando em cada bloco desses 8 por 8, modifica 1 ou 2 pixels. Uma coisa que pode ser um indicador de que há uma mensagem oculta em algum arquivo é a diferença de tamanho entre eles, na mesma resolução. Ok, tô falando pra caraca, então vamos partir para a prática. Para isso nós vamos utilizar uma ferramenta chamada StegHide. Ela é gratuita e vai nos ajudar a fazer uma esteganografia no tipo que eu citei mais cedo, a técnica do bit menos significativo. É possível fazer outro tipo de esteganografia nesse software, porém nós vamos usar esse para o exemplo do vídeo. Depois que instalar o software, você pode utilizar StegHide -help para ver os comandos que cada um faz com uma descrição melhor, porque são dezenas de comandos e eu não vou utilizar nem um terço disso aqui. Mas se você for um TDAH ou um ansioso e já quiser partir para a prática, primeiramente você vai precisar de uma pasta com os arquivos que você vai querer fazer a esteganografia, ou seja, uma de imagem e um de texto. No caso, na técnica do bit menos significativo. Ou seja, eu vou querer colocar esse arquivo TXT, que são um arquivo com vários links Onion, dentro dessa imagem que eu mostrei no começo do vídeo. Ok. Então, eu já estou aqui, já naveguei até lá, do Documents, DW Test, e eu vou utilizar o comando StegHide embed EF, que seria embed file, ou seja, incorporar arquivo, com o nome do arquivo de texto que eu quero mexer, que no caso é Onion Links. Depois disso eu utilizo CF, que seria cover file, ou seja, cobrir arquivo, com o nome da imagem, do texto do arquivo da imagem. Só nisso aqui eu já estaria ok, já estaria tudo certo, porém eu vou colocar SF com o nome do arquivo de imagem novo que eu quero, que seria imagenestego.jpg. Aí eu vou dar Enter, ele vai pedir uma passphrase. Ele pede a passphrase porque o StegHide, além de fazer a esteganografia, também vai criptografar esse texto dentro da imagem. Ou seja, esse software é tão foda que mesmo que outra pessoa perceba que tem alguma esteganografia oculta, algum texto oculto e saiba usar o StegHide, ele não vai conseguir muito facilmente, só se ele for muito sinistro e conseguir quebrar a criptografia. No caso, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 aqui só para testar. E taran, o arquivo já foi criado. Agora, meu colega, eu te pergunto se você consegue ver alguma diferença entre essas duas imagens. Ou melhor, vamos para o DiffChecker, que é um aplicativo que faz, pelo próprio nome já dá para você saber o que ele faz. Vamos colocar cada imagem aqui
e ver a diferença entre elas. Certo, as duas imagens já estão uma do lado da outra, porém eu ainda não consigo ver nenhuma diferença. Nós podemos vir aqui em Fade para mexermos aqui, ver se conseguimos identificar alguma coisa, porém ainda não consigo ver nada. Slider também, que eu acredito que seria a mais óbvia se houvesse diferença, mas nada. Então nós vamos aqui para os detalhes do arquivo, vamos ver que elas possuem a mesma resolução, ou seja, 1600 por 900, mas se nós viermos aqui no tamanho dela, a foto com a esteganografia tem uns kbytes a mais do que a foto original. Esse eu acredito que seja a maior acusação que tem alguma coisa oculta aí, alguma coisa escondida. Então nós vamos novamente voltar para o StagHide, abrir o terminal, né, obviamente, e utilizar StagHide, dessa vez extract e -sf com o nome da imagem que nós estamos tendo alguma desconfiança, ou seja, imagem stego JPEG. Porém, eu também quero colocar um xf com o nome do arquivo de texto que será gerado, que terá alguma coisa diferente nele. xf texto na imagem.txt, vai pedir novamente nossa passphrase e pronto, está falando aqui que foi extraído nesse arquivo aqui. Então vamos utilizar um cat texto e voilá! Isso é o que estava oculto dentro da imagem, que a gente não conseguiu ver nenhuma diferença. Você já pensou em quantos arquivos você pode ter deixado passar alguma mensagem oculta? O pessoal usa muito isso, principalmente na Deep Web ou em alguns enigmas. É claro, como eu disse, existem outros métodos de esteganografia, como o de mascaramento e o de rede, mas esse vídeo é apenas uma introdução, então não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Valeu, falou, Feliz Natal!